É sabido e notório que o mercado imobiliário de Uberlândia tradicionalmente acompanha o crescimento da cidade, transformando o setor numa opção segura para investimento. Mas todos perguntam: com tantos lançamentos de casas, apartamentos, condomínios, salas, prédios inteiros todos os meses, tem comprador para tudo isso? É o assunto do Entrevista Coletiva de hoje, que vai conversar com o empresário e especialista em mercado imobiliário, Cícero Heraldo Novaes. Estão conosco na bancada o jornalista Clayton Ramos, diretor e editor-chefe da revista Negócios, e o jornalista Elcio Fonseca, nosso colega aqui da Band Triângulo. Cícero, muito boa noite. É um prazer muito grande tê-lo conosco aqui em nossa entrevista coletiva de hoje. Seja muito bem-vindo. Cumprimentamos também o nosso colega Clayton e o Elcio também, nosso companheiro aqui da Band. Cícero, conforme eu terminei meu texto de abertura aqui, é o que muita gente pergunta. É muito imóvel sendo construído todos os dias aqui em Uberlândia. Tem gente para comprar isso tudo? Olha, Uberlândia, antes de tudo, Orley, e antes de mais nada, eu gostaria de dizer uma boa noite aí a todos os telespectadores e agradecer o convite. E complementando aquilo que você me perguntou, Uberlândia é uma cidade que tem um crescimento bastante acima de outras semelhantes dentro do país. Como o povo de Uberlândia é um povo pujante, um povo que sempre optou pelo progresso, a cidade ela tem estrutura para receber todos esses lançamentos. O que ocorre é que, durante esse período em que nós estamos passando, que foi os últimos 4 anos, houve um boom imobiliário aqui bem claro e notório. Isso fez com que os imóveis subissem um pouco além da inflação. Esse efeito, lógico, que produz uma diminuição de procura pelos imóveis em função do descasamento entre o aumento salarial das pessoas com o custo dos imóveis. E Uberlândia, não foge à regra, ele teve isso de uma forma bastante significativa. Porém, as consultoras também locais aprenderam a preocupar com o segmento a ser atendido. E isso faz com que, hoje, mais do que nunca, é preciso especialistas, né, na área imobiliária para definir o produto a ser lançado. Não basta chegar, encontrar o terreno, faz um projeto, levanta um prédio. Não basta mais. Não. É preciso hoje ter um pouco mais de especialização na área. Quer dizer, é importante a pesquisa para definir se o produto é adequado para o mercado. A localização, que sempre foi a máxima na área imobiliária, continua sendo primeira localização, segunda localização, depois localização e depois é que é o projeto. E isso continua valendo para o nosso mercado. Mas a cidade, eu não vejo assim, nenhum problema da absorção do volume que tem por aí. Isso é natural e normal. É muita gente que compra também para investimento, né? Compra e deixa lá. O brasileiro aprendeu, né, que o imóvel é um porto seguro para o seu dinheiro. Então, a maior parte dos brasileiros, naquela cesta de investimento que ele tem por fazer, ele sempre coloca o imóvel como bem que vai dar a ele segurança, né? Mais do que tudo. Com relação à liquidez e, evidentemente, à rentabilidade, se você computar um imóvel a um período acima de 7 anos, você verifica que ele é mais ou menos, a rentabilidade dele é compatível com os outros tipos de investimento, como, por exemplo, renda fixa, CDB, RDB, essas coisas todas que ainda existem, né? E no caso da Bolsa é mais inseguro, né? Porque apesar de dar uma rentabilidade maior, existe uma insegurança toda no trato com a Bolsa. Então o imóvel continua sendo realmente um investimento de segurança do brasileiro. O imóvel, como o próprio nome diz, é uma coisa que está ali, né? Está parada, está sólida, está fixa. Como é que você vê isso, Clayton? Eu vejo aqui, boa noite a todos, boa noite, Cícero. Boa noite, Clayton. É possível a gente até entender, dentro de Uberlândia, em alguns momentos, um certo comportamento de migração, né? Quando a gente fala muito dos lançamentos, e são, óbvio, são bem-vindos à cidade como um todo, a gente começa a perceber também uma certa migração das classes sociais. Ou seja, teve um período que em Uberlândia, a classe, vamos chamar de a classe A, né, ela morava na região central. Uberlândia não existia nem os condomínios horizontais. Com o tempo, isso foi se criando.
né? Criou-se essa estrutura dos condomínios horizontais e houve uma migração. Essa migração levou ali, que eu vejo hoje como sendo uma das preocupações, talvez, no mercado imobiliário, a liberação do imóvel antigo. Ou seja, os lançamentos são excelentes e as pessoas estão comprando, seja ela comprando para a própria residência ou ela comprando até mesmo como investimento. O que fazer com o imóvel antigo? Hoje, região central, né, e também bairros que antes eram bairros mais nobres, que obviamente foram sendo colocados, não posso nem utilizar essa palavra nobre, mas obviamente bairros que numa década anterior, como Santa Mônica, era um bairro que muitos investiam. O bairro continua recebendo investimentos. Mas o que é que está acontecendo com essas regiões que atualmente as pessoas estão migrando para essas novas áreas? Cícero, qual que é uma avaliação que você faz? Olha, esse efeito ele é mundial e também brasileiro. Toda a região central de uma cidade, ela se dá bem no início, ou seja, ela é uma região onde o progresso se instala e ela começa a crescer. Na medida em que ela começa a crescer, ela também vai envelhecendo com o passar do tempo. E há uma tendência natural das pessoas procurarem um novo espaço em outro bairro, um bairro novo, que tem infraestrutura nova, né, dentro de uma arquitetura um pouco mais contemporânea e assim vai. Mais sossegado. Sucessivamente, mais sossegado e tal. Teve uma época em Uberlândia que a procura, isso tem mais de 20 anos, né, era muito por prédios, né, principalmente edifícios próximos ao centro e que tivessem tamanhos acima aí de 300 metros quadrados. Então houve essa fase que ela realmente durou alguns anos. Depois, com a chegada dos condomínios fechados, essa moda mudou, ou seja, as pessoas procuravam um imóvel que tivesse quintal, que tivesse, digamos, jardim, área de lazer, que fosse seguro principalmente, e aí houve realmente essa migração. Hoje existe uma tendência também de inversão e os dois estão caminhando bem. Agora, a tendência da região central, que é uma região antiga, desde que o poder público atue nessa região, já que ela é que tem a melhor infraestrutura e ela é equidistante, né, de todos os bairros, então ali é que deve realmente existir a preocupação de revitalização. Você tem que transformar o bairro de novo num local interessante para todas as classes. À medida que o poder público atuar nisso, ajustando o problema de trânsito, poluição, essa parte de ônibus, né, de tráfego de ônibus, enfim, tentando trazer de volta aquela vida para o centro, né, que era comum no passado, é possível que no futuro nós tenhamos prédios que vão ser remodelados, ou que vai haver o que todo mundo chama de retrofit, né, que é fazer de novo o prédio funcionar dentro da modernidade, né, com novos equipamentos, etc. e tal. Isso é uma tendência que pode acontecer. E hoje Uberlândia tem uma característica, como todos os outros lugares também, que é a seguinte: como o trânsito está piorando cada dia mais, é preciso você dar vida para os bairros, ou seja, os bairros têm que ser autossuficientes, para as pessoas não precisarem deslocar demais. Então a tendência seria o seguinte: você ter o seu trabalho próximo aonde você mora, você ter toda a parte de infraestrutura, comércio, serviços, prestação de serviço individual, cada um profissional liberal, etc., no mesmo bairro, para evitar grandes distâncias de deslocamento. Cícero, eu acho que é isso aí. Você diria que esses condomínios, como o Clayton disse, da forma que eles foram projetados e que são projetados, eles correm um risco de acabar, vamos dizer assim? Olha, isso tudo depende do seguinte, do tipo de foco que nós vamos ter nos nossos governos futuros, né? Uhum. Porque quem determina a necessidade de um condomínio fechado com tanta segurança é o desnível social. O desnível social muito grande leva as pessoas a se enclausularem e aumentar a segurança em torno de si próprio. O Uberlândia também não foge à regra. O mal que existe no condomínio, já que ele é uma necessidade, ele é um mal necessário. É que se você não fizer um planejamento urbano adequado, ou seja, que impeça que os condomínios sejam feitos de forma indiscriminada, nós vamos ter, às vezes, uma barragem entre um lado e outro da cidade, como é o caso da Zona Sul. Hoje nós temos um volume tão grande de condomínios na Zona Sul, que foram colocados de forma aleatória, que depois que eles todos estiverem consolidados e prontos, nós teremos uma dificuldade muito grande de entender a cidade de Uberlândia antes e depois dos condomínios, porque vai haver ali uma região
que é uma região de passagem, né? Onde as ruas vão ter muros dos dois lados e você não vai poder, digamos, se sentir seguro ao trafegar ali à noite. As pessoas vão ter dificuldade. Já existe essa condição, né? Do outro lado, existe, mas se você não tomar agora uma atitude no sentido de solicitar à prefeitura, né, e aos órgãos públicos que evidentemente fazem o plano diretor, a lei de uso e ocupação de solo, o planejamento urbano da cidade, de forma a coibir que isso continue ocorrendo indiscriminadamente, nós vamos ter uma cidade difícil de morar no futuro. Ou seja, mas o que dá para entender então é que houve um certo desleixo aí nesse aspecto de definição do local dos condomínios? Eu acredito que tenha havido um assodamento, né, Cícero? Uma pressa muito grande. O modismo. Eu não acho que houve desleixo, porque é difícil. Muitas vezes o prefeito que está no poder, né, ele não tem um conhecimento profundo sobre essa área e não se cerca, às vezes, de pessoas que poderiam lhe dar esse subsídio. Então, na intenção de trazer o progresso para a cidade, fazer a cidade ter empregos, né, e fazer a economia crescer, florescer, você toma atitudes que não são bem planejadas. Agora, o que é importante é que os membros da sociedade ou os empresários que militam no setor zelarem para que esse mercado continue positivo e capaz de dar duas coisas: lucro para aqueles que investem nele e, em segundo lugar, qualidade de vida para a população. Com certeza. Ô Cícero, na mesma proporção que crescem esses condomínios horizontais, crescem também os apartamentos populares, por exemplo, esses conjuntos habitacionais populares. E eles também tenderam a nascer nesses bairros mais distantes, na periferia, mais distante da região central da cidade. Da mesma maneira, não acompanhou aí a população desses locais, não ficou bem servida, ficou um pouco ali, eu vou dizer, abandonada nesses cantos da cidade. Você acha que é possível chegar a ter serviço, a oferecer proximidade ali de serviço para essas pessoas, ou realmente é um planejamento difícil de se fazer? Depois que a cidade já está com um crescimento, como é Uberlândia, né, acima de 650 mil habitantes e tudo mais, é um pouco difícil você reverter neste diâmetro onde a cidade se encontra. Porém, a cidade continua crescendo. Se você organiza além desse diâmetro, né, você começa a ter uma cidade com características que vai ajudar a não chegar em 1 milhão de habitantes, 2 milhões de habitantes, com uma qualidade de vida muito baixa. Esses conjuntos habitacionais, eles têm que existir devido à dificuldade brasileira hoje de encontrar moradia num custo baixo e com financiamentos adequados para toda a população. Hoje o Brasil precisa de em torno de 5 milhões de moradias, mais ou menos. O que eu defendo é a ideia de que não deixe concentrar isso numa região só da cidade, de forma que você tenha muitos moradores num lugar só. A melhor solução são conjuntos menores com uma dispersão maior ao longo de todos os bairros, para trazer para perto da classe A, da B, da C e da D, o emprego, uma condição dessa pessoa no bairro encontrar o que fazer. E também no caso da cidade industrial, não há mais aquela ideia de se fazer uma cidade industrial única, igual tinha Uberlândia na região norte, né? Que ela cresce indiscriminadamente e é sempre aquela região da cidade industrial. Não, as pessoas que trabalham, né, elas têm que morar próximo do emprego. Então a cidade do norte não precisa ser mais aquela industrial daquele tamanho. Você coloca indústrias em todos os quadrantes, assim como todos os outros benefícios que o bairro precisa. Então é mais ou menos por aí. É questão agora do poder público entender isso e colocar em prática esse trabalho de planejar a cidade melhor. Aí começar esse trabalho já. Tá? A gente vai para um rápido intervalo e entrevista coletiva volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o entrevista coletiva quando conversamos sobre mercado imobiliário. Elcio Fonseca. Ô Cícero, eu fiz uma matéria recentemente aqui para a Band Triângulo e nós falávamos a respeito de aluguel aqui em Uberlândia. Hoje, por exemplo, existem 6 mil imóveis
à disposição para alugar. Então, ou seja, há muita oferta, né? Eu queria te perguntar o seguinte, existe demanda para isso tudo? Talvez com essa facilidade do crédito imobiliário, do financiamento habitacional, esses imóveis não tendem a ficar sobrando ali cada vez mais? O aluguel não corre risco aí de não ser algo mais positivo e algo economicamente favorável, né? Bom, quando você analisa o seguinte, Uberlândia hoje tem 650 mil habitantes e aproximadamente 200 mil imóveis construídos. Se você verifica aí 6 mil imóveis em 200 mil imóveis, o percentual é muito baixo. Se você não tiver imóveis em estoque para as pessoas escolherem, né, onde é que eles querem alugar, fica difícil. É como você ir numa loja de sapato. Se tiver um modelo só de sapato ou pouco sapato daquele tipo e daquele modelo, você não pode atender adequadamente o seu comprador. Uberlândia sempre teve uma característica de ter aí entre 4 e 5 mil imóveis sempre disponíveis. Cresceu um pouquinho em função do quê? Da economia. Nós moramos no Brasil, então nós fazemos parte o quê? De um país que, quando a economia não vai tão bem como está acontecendo agora de um ano para cá, onde o PIB está muito baixo, a inflação subiu mais do que deveria, o dólar subiu mais do que deveria e principalmente o juro também foi aumentado. Numa situação dessa de insegurança, as pessoas em geral tendem a não investir tanto no seu crescimento, né, na possibilidade de se criar uma nova empresa ou de se abrir uma nova empresa. As pessoas que estão morando, né, mesmo que você tenha um crédito hoje adequado para elas comprarem um imóvel próprio, elas ficam preocupadas de perder o emprego, de ter o seu salário às vezes não majorado na mesma proporção dos gastos que ela tem, e isso faz com que haja o quê? Uma diminuição no ritmo da cidade. Só que eu posso dizer o seguinte, se você for comparar Uberlândia dos últimos 5 anos para trás com o de hoje, você teve o seguinte, um aumento significativo da atividade imobiliária e também do volume de aluguéis. E recentemente houve o quê? Um declíniozinho. Esse declínio se deve à economia e se deve também ao aumento do valor dos aluguéis, em função do aumento do preço dos imóveis. Aumenta o preço do imóvel, aumenta o preço do aluguel. As duas coisas juntas significam o quê? Uma diminuição do ritmo de atividade, mas não significa que os imóveis hoje não vão ser alugados ou que o volume em oferta é muito desproporcional. Nada disso. É só ter o quê? Paciência e tranquilidade para negociar, que é a lei da oferta e procura, que a gente vai chegar e vai haver absorção disso tudo. Mais do que nunca hoje, agora nesse momento, é importante que você, para os novos lançamentos que se destinam a investidores, né, que você observe bem o segmento que está precisando mais do produto, para não lançar imóveis depois que já tem uma certa sobra no mercado. Aquela relação que existia, Cícero, entre o valor do imóvel para fixar, determinar o valor do aluguel, como é que ficou isso? Bom, existe é o seguinte, um número definitivo? Não, esse número ele é variável em função do que eu citei. Se por acaso a economia vai bem e se o juro está baixo, você tem uma tendência às vezes de conseguir um aluguel melhor, rentável naquele período. Na cidade de Uberlândia hoje, nós temos a seguinte colocação. Mais ou menos entre 0,6% e 0,8% sobre o valor do imóvel, há uma possibilidade de você conseguir alugar seu imóvel sem maiores problemas. Você só não consegue 0,6% quando o imóvel é de um alto padrão, destinado à moradia, que aí tem uma dificuldade maior. Às vezes o bairro não é o melhor para aquilo que o aluguel está sendo disponibilizado. Então tem algumas coisas assim que pode variar. Mas no geral, ainda é um bom negócio entre 0,6% e 0,8%. Mais do que 0,8% está difícil de você conseguir hoje nesse mercado. Mas esse mercado já se comportou a 1%, né, Cícero? Já, há mais ou menos 2 ou 3 anos atrás, quando as coisas estavam todas serenas, a economia muito estabilizada, o Brasil crescendo, né? As empresas todas acreditando de forma bastante ousada, né? Com relação ao Brasil que nós deveríamos ter, né? Levou a maior parte dos imóveis comerciais bem localizados, né? A conseguir 1%. Hoje na cidade você ainda consegue 1%, entendeu? Às vezes até um pouco mais. Mas só em locais muito específicos. Por exemplo, aquele pedaço da Afonso Pena e Floriana ali, que é bem da região central, entre, vamos dizer, a rua Santos Dumont até a
ali na Quintino Bocaiúva, você deve conseguir alguma coisa nesse nível aí. Agora, Dependendo fora também- dali é difícil. Para Dependendo imóveis também da comerciais. qualidade do imóvel, né? Não depende tanto da qualidade do imóvel, porque é o seguinte, a localização É a que manda mais. localização. Às vezes a pessoa aluga pagando isso e reforma e ainda acha que vale a pena. Por quê? São lojas, né? São instituições que normalmente têm ali o seu público. E pelo volume, né, das pessoas é o que frequentam, ponto, né, que eles falam. aí realmente, como esse movimento é muito grande na porta, a pessoa consegue pagar um pouco mais. Mas mesmo hoje nos shoppings, é preciso fazer adaptações, né? Você tem que ter o quê? Jogo de cintura. É o problema da oferta e da procura, que quando um lado está maior que o outro, você tem que saber dosar para você manter a sua rentabilidade e não perder negócio. Pela sua experiência, Cícero, o IPTU, conforme ele é cobrado hoje, vamos tirar essa história do aumento pretendido pelo prefeito, nada disso. O IPTU, como ele é cobrado normalmente de um imóvel para o outro, é cobrado de forma justa? Ou tem determinada residência que tem um IPTU exorbitante, que deveria ser um preço menor, o outro deveria ter um preço menor e ter um preço maior, é cobrado um preço maior? Como é que é isso? Olha, isso depende muito de duas coisas. Existe uma regra para fazer essa cobrança? Não, em primeiro lugar é o seguinte, nós temos um problema tributário no país muito grande, né? Então, enquanto não se fizer as reformas necessárias que todo mundo fala, mas não faz, isso tudo vai continuar caótico. Com relação ao IPTU, que é um imposto do município, né, Imposto Predial Territorial Urbano, ele depende de uma planilha, né, que estabelece qual é o valor por metro quadrado dos terrenos nos diversos bairros e qual é o valor da construção nesses bairros também. Isso depende da depreciação, quer dizer, é um trabalho difícil e que deve ter um software especial para fazer E isso. tem que ser atualizado constantemente. E tem que ser atualizado, né? Mas essa atualização depende de vários fatores que, se isso aí for bem montado, funciona. Agora, com relação à alíquota em si, ela é uma alíquota, digamos, que vê bem esse lado social, porque dependendo do bairro, há uma pequena variação nela, né? E essa variação, normalmente, eu não vejo isso como sendo um problema, entendeu? De dizer que tem um lado que está cobrando mais do que o outro, etc., que deveria ser reacertado. Essa diferença que existe são erros da própria planilha, né? Porque o tabelamento do valor, né? Ele é mais ou menos dentro de padrões aceitáveis em termos socialmente, entendeu? Cícero, você comentou sobre o preço do metro quadrado aqui de Uberlândia. Há uns 3 anos atrás, chegamos a produzir uma reportagem na revista Negócios, onde o preço do metro aqui de Uberlândia chegava a quase 60% do preço cobrado em Brasília, que foi considerado na época o preço mais caro do Brasil, seguido por Rio, São Paulo e outras capitais. Uberlândia se comporta ainda assim, ou o preço do metro quadrado em Uberlândia tem reduzido? O preço do metro quadrado hoje, eu posso dizer que, para uma cidade do porte Uberlândia, com a economia do jeito que ela é, ele está mais ou menos dentro dos padrões. Existem algumas cidades, por exemplo, como Goiânia, que consegue fazer com que o metro quadrado lá seja mais ou menos parecido com o daqui, dependendo do tipo do empreendimento. Ou seja, nós podemos saber enxugar um pouco mais? Pode-se até correr atrás dessas hipóteses. Mas uma coisa que influencia o metro quadrado é o valor do terreno. Como o terreno subiu muito, isso aí andou afetando um pouco o valor final do imóvel. Porém, se você for comparar, como você disse aí, com Brasília, isso não ocorre mais não. Porque hoje o metro quadrado mais caro do país está no Rio, depois em São Paulo. E Brasília está colado em São Paulo. Então, quer dizer, a defasagem, por exemplo, se você for comprar um imóvel em Brasília, em padrão médio, você vai pagar aí 9 a 10 mil metro quadrado. Em Uberlândia hoje você consegue comprar na faixa de 4.500, 5 metro quadrado. Perfeito. Então você vê que esses casamentos já houve. Perfeito. Tá? Você comentou essa condição maior de ser o preço originado lá no terreno, né? Será que a gente poderia abrir aquela condição, então, que essas áreas foram estrategicamente projetadas para que fossem valorizadas no futuro próximo, ou seja, o futuro qual nós estamos vivendo hoje? Olha, eu não creio que isso aí foi planejado, sabe? Aconteceu. Isso aconteceu, quer dizer, existiam áreas em volta de Uberlândia que pertenciam em volume grande a poucas pessoas, né? E essas pessoas, evidentemente, esperaram o benefício do crescimento da cidade e acabaram sentindo que a área dele tinha se valorizado.
e aceitaram o preço e foram aumentando até o ponto em que o mercado absorveu, né? Só que hoje eu acho assim, essas pessoas que têm essas áreas de grande volume e tudo, elas precisam repensar, porque se esse preço não for mantido, eles vão ficar sem condições de fazer negócio, porque a renda das pessoas não acompanhou e aí não tem comprador. Em algumas regiões da cidade a gente encontra ainda algumas áreas sem edificações. Isso faz jus a essa condição? As pessoas ainda estão aguardando valorizar um pouco mais? São os vazios, né? Isso. Olha, eu particularmente acho que Uberlândia, depois que se fixou o perímetro urbano, ela não tem mais tantos vazios igual se dizia, não. Certo? Se você quiser procurar uma área maior para um lançamento de qualquer produto, você vai ver que você não encontra. Você encontra, às vezes, um quarteirão aqui ou ali que está disponível e tudo. Mas essa situação, ela precisa um equilíbrio, né? Tudo na vida é equilíbrio. Se você tranca o perímetro urbano esperando que todos os vazios sejam tapados, o valor dessas áreas remanescentes dentro do perímetro urbano vão ficar tão caras que vai impactar em duas coisas. Ou você vai fazer algum empreendimento cujo valor por metro quadrado fica exorbitante, ou a pessoa, então, vai segurar essa área esperando que um dia ela possa se valorizar no nível que ele está esperando. Meu modo de entender é que você não pode abrir o perímetro urbano de forma exagerada, mas também não pode tolher esse crescimento. Porque quando você sentir que o valor dentro do perímetro urbano está muito alto, é melhor abrir um pouco esse perímetro, de forma que essas áreas de fora do perímetro, que hoje estão nos valores bem menores, possa compensar essa diferença e obrigar o daqui a baixar o preço, senão vai ficar sem conseguir comercializar. Esse que é o ponto. Cícero, a gente tem assunto aqui para o resto da noite, se fosse o caso, mas infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, foi um prazer muito grande. E em nome dos nossos telespectadores, agradecemos pelos seus esclarecimentos. Ao Clayton Ramos pela sua presença. Obrigado, Clayton, pela sua presença. Elcio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Lei. E encerramos aqui mais uma entrevista coletiva e a gente volta no próximo sábado, se Deus quiser, neste mesmo horário. Um ótimo final de semana para todos e até lá.